Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero tentar te convencer de que a autoeducação é a sua única saída. Quando eu digo autoeducação, eu me refiro ao ato de educar-se a si mesmo. E quando eu digo única saída, é porque nós vivemos num contexto educacional, o nosso sistema brasileiro de ensino não corresponde àquelas expectativas que muitas pessoas talvez imaginavam, né? E então você, muito provavelmente, assim como eu, passou por isso e quem sabe até sofre as consequências disso. E por isso eu vou citar aqui 8 pontos, bem rapidamente, para a gente entrar na questão da autoeducação e do ensino, mas 8 pontos que foram consequências, questões da escola que nós muito provavelmente vivemos e trazemos isso para a nossa vida, tá? Primeiramente, a escola trata o conhecimento de forma passiva. Isso, em primeiro plano, significa que você não é o responsável pela sua educação. Você não se coloca como o principal interessado do seu próprio aprendizado. E, em última análise, isso se torna pior ainda, porque você fica acostumado a receber tudo de bandeja, como se as pessoas devessem algo a você. E na vida real, no dia a dia, a gente sabe que a realidade é muito diferente. É muito mais o contrário do que isso, né? A vida se parece muito mais com uma frase do tipo: se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Do que essas coisas de mão beijada e tudo mais, né? Então a escola não te ensina a ser o principal responsável, interessado pela sua própria educação. Esse já é o principal problema. O segundo ponto é que a escola faz parecer que ela detém o monopólio do conhecimento. Então dá a impressão que a escola, que tudo que está ali, que apenas o que está ali é validado, considerado, reconhecido, né? E que só pode se aprender algo ali dentro. Sendo que, na verdade, a maioria do aprendizado, né, maior parte, se encontra fora da escola. Até porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Não existe um centro de ensino que possa concentrar tudo ali, né? Mas acaba que passa essa impressão. E aí há essa falsa sensação. Terceiro ponto. A escola faz parecer que aprender é uma coisa chata, porque a escola é chata. Então, se o aluno acha a escola chata, ele faz o simples raciocínio: ué, a escola é onde a gente aprende, né? Se a escola é chata, então aprender é chato. Então se torna uma coisa automática. Sendo que, na verdade, aprender pode ser uma coisa bem legal, bem divertida, até mesmo viciante, se você souber fazer ali da forma certa e tudo mais, né? Mas acaba se tendo essa impressão de que aprender é chato. Próximo ponto, a escola não diferencia níveis e tipos de alunos. Então tem um aluno às vezes que tem um ritmo mais lento e outro aluno que tem um ritmo mais rápido, que pega as coisas mais rápido. Geralmente a gente só pensa no aluno mais lento, a gente pensa: nossa, ele vai ter aquela frustração, não vai conseguir se adequar e tudo mais, tem aquele problema, né? Ele precisa de uma atenção especial ali do professor, né? E abrindo esse parênteses aqui, todos esses problemas que nós estamos falando, é claro que o bom professor vai tentar o possível para contornar esses problemas, sanar essas questões na medida do possível, né? Isso se você tiver a sorte, né, de encontrar um bom professor. Mas, fechando aí esse parênteses, o aluno que tem essa capacidade, esse ritmo mais acelerado, mais rápido, ele também vai se sentir desinteressado, desmotivado, porque tudo que está ali ele já pegou, ele já está um passo à frente de todo mundo, né? Então também é ruim. Então o professor sempre vai ditar um ritmo específico. E sempre vai ter os que são mais aquém desse ritmo e os que estão além, né? Não tem como, infelizmente. Outro ponto é que a escola te ensinou a passar em provas. Então talvez você foi daqueles caras que
olhava o seu caderno, as folhas lá antes de você receber a prova, e quando você recebia a prova você já anotava as fórmulas todas, né, para você não esquecer. E o que você está fazendo ali é você não está aprendendo, você está decorando, você decorou, armazenou ali na sua memória RAM, vamos dizer assim, e simplesmente despejou na prova para você só passar, até porque você tem que aprender mais matérias na semana que vem, tem prova de outra coisa, né? Então a própria logística da escola proporciona esse tipo de atitude dos alunos, né? Infelizmente. Então muitas pessoas não estão acostumadas a aprender, e elas precisam aprender a aprender, né? E não simplesmente decorar e achar que isso vai... Até porque você muito provavelmente não se lembra de 90% das coisas que você aprendeu na sala de aula. Eu mesmo não me lembro da maioria das coisas que eu vi lá de química orgânica, né, trigonometria, não lembro de nada disso. Mas enfim, acho que talvez você tenha se identificado com esse ponto aí. Próximo, a escola divide os alunos por faixa etária. Isso cria um ambiente artificial. Geralmente, quando as pessoas falam contra o homeschooling, esse tipo de coisa, elas falam assim, ah não, o aluno, o seu filho, enfim, não vai se socializar, porque ele não tem ambiente, né, para interagir com outras crianças, né? Como se não houvesse igreja, praça, cidade, clube, atividades extracurriculares, né? Enfim, família. Mas acontece que a escola cria um ambiente, uma simulação, em que todos os seus colegas ali têm a mesma faixa etária sua, têm a mesma idade. E que todos que são mais velhos são autoridades educacionais, então professor, diretor, coordenador, enfim. Então, na realidade, existem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, existem pessoas de classes sociais diferentes. E, infelizmente, a escola parece que cria uma realidade artificial. Então, esse papo de socialização parece que não pegou mais tão bem em relação a essa defesa de uma perfeição em relação à escola, né? E o outro ponto é que a escola, somado a isso, ela força a socialização, que muitas vezes não é apropriada. Convenhamos, né? Nem toda educação é boa, vale a pena, é saudável, né? Nem toda companhia é boa. Então os alunos são ali obrigados, pela lógica da coisa mesmo, a interagir com pessoas que talvez eles não gostam, vão ter influências diferentes na vida deles, de hábitos, práticas, costumes que podem ser ruins e que vão reverberar até na adolescência e na vida adulta. Então, algumas amizades, né, talvez não valham a pena. E aí elas não podem ser contornadas, né? Aí o aluno tem que pedir para sair de sala, enfim, tem que mudar, né, de turma, né? E o último ponto é que a escola mata os seus interesses. Você talvez gosta mais de uma coisa, quer se aprofundar mais em uma matéria, em uma disciplina, e você simplesmente não consegue, porque você tem que estudar as outras coisas que você não gosta, e a coisa que você gosta, você não consegue se aprofundar mais, né? Então, necessariamente, você tem que se aprofundar por fora, né? Você que tem que dar os seus pulos aí nessa questão. E a verdade é que, devido a todos esses problemas, quando você quer se formar, quando você quer se tornar uma pessoa realmente educada, acima da média, e essa é a ideia desse vídeo aqui, que a autoeducação é a única forma de você sobressair, de você se tornar uma pessoa acima da média. E sobressair aqui eu não estou querendo dizer só num sentido talvez de mercado de trabalho e tal, mas de tudo, de mercado de trabalho, relacionamentos interpessoais, relacionamentos com seu namorado, namorada, marido, esposa, enfim. E relacionamento consigo mesmo, de entender o seu interior, como você pensa, perceber os seus padrões, os seus comportamentos, as suas atitudes, refletir sobre si mesmo, né? E para você ter essa capacidade, você precisa de uma única coisa, que é o que significa na essência a educação, que é aprender a ler e aprender a pensar.
Tá? Então, o que é educação? De uma forma super resumida, mas esse não é um resumo que talvez muitas vezes parece superficial, parece simplista, mas aprender a ler e aprender a pensar é a base da educação. E disso aqui nós vamos destrinchar todo o resto, porque se você aprende a ler de verdade, você aprende a identificar qual é o argumento do autor naquele livro, qual é a tese principal dele e quais argumentos ele usa para embasar a tese dele. Ele cita objeções contrárias a essa tese e responde a elas. Ele cita outros autores, o que outros autores pensariam desses argumentos ou dessa tese. Esse autor tem um contexto para ele poder estar falando dessa forma, argumentando dessa forma, que o influencia e que talvez ele nem saiba disso? Esse autor, ele segue alguma linha de pensamento, alguma escola de pensamento? Então, essas são questões que vão trabalhar não só a sua leitura, mas vão fazer com que a sua visão sobre o mundo seja uma visão crítica, uma visão mais profunda, uma visão que consegue perceber a realidade de uma forma mais sólida, mais consistente. E esse é o repertório que você precisa ter. E por que ler está muito associado a pensar bem? Por que para você ler bem, você precisa pensar... Para você pensar bem, você precisa ler bem antes. Porque se você não tiver nada na sua mente, se você não tiver repertório, se você não tiver um conhecimento acumulado, você não tem peças para somar, você não tem com o que trabalhar, né? Seria como construir uma casa sem tijolos, não tem como. Então, para você pensar bem, você precisa ter conteúdo, ter referências de autores, de livros, de ideias, e aí com essas ideias que você tem na sua mente, você começa com a sua imaginação, com a sua memória, com o que você aprendeu, você vai somando essas coisas, misturando, e com a sua vivência no dia a dia, você cria algo novo, você interpreta as coisas de uma forma nova, de uma forma autêntica, né? Então, essa é uma qualidade que só uma pessoa formada, educada tem, tá? E a educação através dos livros tem esse ponto positivo, porque o livro é um professor ausente. Talvez você não tenha pensado dessa forma ainda, mas pensa como seria bom ter aulas com Aristóteles, Platão, ter aulas aí com Tomás de Aquino, com Einstein. E se eu te dissesse que você pode ter aulas com eles, porque na verdade o autor, quando você lê um livro, você imagina que o autor não pôde se fazer presente naquele momento e ele precisou deixar um registro por escrito para você. E você está lendo aquilo e você tem que entender o que ele está te falando. Então é uma aula transcrita, pode-se dizer assim, né? Então você tem o privilégio escolhendo bons livros, tá? Esse é um bom detalhe a comentar. Porque os bons livros são aqueles que passaram pela prova do tempo. Eles venceram séculos e se tornaram livros porque eles não podem ser contornados, eles são atemporais. Você não pode ignorar aqueles autores, aquelas ideias que têm influência até hoje. Então, quando você tem aula, vamos dizer assim, com esses professores antigos, você está se formando da melhor maneira possível. Por isso que a boa educação precisa vir da leitura de bons livros e dessa arte, né, vamos dizer assim, de pensar bem, que vem a partir desse repertório, tá? Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre essas técnicas, essa estrutura de leitura, né, como que eu identifico aqui os argumentos de um capítulo, de um parágrafo, né, como que eu coloco esse autor para debater, dialogar com outro autor de outros livros que tem outras ideias. Eu escrevi o Guia do Leitor Inteligente, onde eu cito e ensino diversas técnicas sobre leitura, sobre reter o conhecimento, sobre não esquecer do que você leu e como se aprofundar naquilo que você gosta, que você quer aprender e que faz com que você queira manter uma conversa profunda sobre uma questão
durante mais tempo, porque talvez você não consiga ter esse repertório ainda, devido a essas questões que a gente falou aqui, esses malefícios que nós sentimos com a nossa educação precária aqui, infelizmente, no Brasil. Tá? E entrando também nesse ponto de mercado de trabalho, qual é a importância de você ser uma pessoa autoeducada, de você ser uma pessoa formada nesse sentido intelectual? É que existe até aquele debate, né, de que a inteligência artificial agora vai suplantar todas as vagas, né? Não vai haver mais emprego pra gente, né? Não vai ter mais mercado de trabalho nenhum e tal. Isso é mentira, porque quando uma pessoa contrata outra, ela quer um ser humano, ela quer alguém que pensa, alguém que consegue ter uma solução criativa, alguém que consegue ter um olhar crítico. E uma máquina, a inteligência artificial, ela não consegue fazer isso, porque ela é uma ferramenta. Então, quando você se torna alguém acima da média nesse sentido, você não é uma ferramenta, você não é uma engrenagem, você é um ser humano. Então, você consegue somar, agregar muito mais coisa. Isso faz total diferença, novamente, não só no mercado de trabalho, mas nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, no você enxergar-se a si mesmo, né? Quem eu sou, o que eu quero, para onde eu estou indo, será que é a direção certa? Né? Então, eu espero que eu tenha te convencido de que a autoeducação é a sua única saída, ainda mais no nosso país, né? É a única saída que você tem para sobressair sobre todas as situações da sua vida. Né? Então, por hoje é só, não se esqueça de deixar o like e faça um comentário aí nesse vídeo caso você tenha gostado.